Olá, pessoal. Bom, apesar do horário, 1h30, eu vou gravar esse vídeo para Álgebra 2, mas eu estou online no Discord, então pode ser que momentaneamente, eventualmente, eu corte a gravação por uma eventual dúvida ou coisa do tipo. Então, dando prosseguimento ao vídeo anterior, no vídeo anterior a gente viu ideais e quocientes. Então, só relembrando, a gente gastou muito tempo naquele vídeo porque discutiu qual a relação de equivalência, provou os resultados, mas uma vez que a gente já sabe os nomes, é bem fácil relembrar. Então a gente começa com um anel A comutativo e com unidade. Então, A anel, com as propriedades que a gente quer durante o curso, e contido em A, um ideal. Lembra que ideal é isso aqui, ó. Isso aqui, que significa dizer que o ideal, que o subconjunto é ideal se ele é fechado por combinações alineares, tá? Então, sempre que você pega dois sujeitos do ideal, dois escalares, eu vou te dizer escalares, do anel, e aí multiplica um escalar por um elemento do ideal, o outro escalar pelo outro elemento do ideal, e soma essas coisas vão estar dentro do ideal. Então, pode ser mais fácil ver assim também, ó. Então, equivalentemente, você dizer que I é ideal é você dizer que ele é fechado para soma, tá? Então ele vai ser, em linguajar para quem já conhece grupos, ele vai ser um subgrupo, tá? Subgrupo aditivo do anel A com a estrutura de grupo aditivo que o anel tem. E ele vai absorver a multiplicação, tá? São coisas caracterizações equivalentes para ele ser um ideal. E aí a gente viu que quando a gente tem esse cara, a gente pode considerar em A a relação de equivalência, essa relação aqui, onde x está relacionado com y, se somente se x menos y pertence a i, isso aqui é relação de equivalência. E quando a gente considera esse cara aqui, a notação deveria ser A barra a relação de equivalência, mas como a relação de equivalência ela é completamente determinada pelo ideal, a gente pode escrever assim. Então, esse cara aqui, x barra tal que x pertence a A, tem estrutura de anel. Estrutura de anel comutativo e com unidade, onde essa estrutura ela é como? Como que a gente soma duas coisas? A gente pega uma classe com outra classe e para somar, considera a classe da soma de quaisquer dois representantes, tá? A gente viu no vídeo que essa operação ela está bem definida e vimos o que significa dizer que isso é uma operação bem definida. E se a gente pega outras duas classes e quer fazer o produto, lá a gente tinha denotado assim, ó, um símbolozinho diferente. Porque é uma nova operação, né? É isso aqui. Só que daqui em diante a gente não vai mais fazer isso. A gente vai denotar, usar o mesmo símbolo mais para soma no anel A e no anel quociente, tá? Que isso aqui é o nome desse bichinho que é anel quociente. Aqui. Aí é chamado anel quociente.
Às vezes a gente especifica, né, que é o quociente pelo ideal I. E aí, no vídeo, a gente parou por aí, não vimos exemplos, não vimos outras propriedades, tá? E a gente vai matar isso hoje, nesse vídeo. Eu só avisando que tem um teorema importante sobre quocientes, que é o teorema chinês dos restos, só que eu acho ele muito chato, tudo bem? E por ele ser chato, eu vou deixar ele só nas notas de aula. Quando a gente tiver em aula presencial, aí eu vou me sentir obrigado a falar sobre ele. Mas agora que é vídeo, é uma coisa facultativa, né? Eu vou, eu vou me permitir não falar sobre ele, tá? Só avisando que isso tá só nas notas de aula. Então, vamos lá. Que coisas iniciais a gente pode discutir sobre anéis quocientes? Ah, bom, exemplo, né? Talvez o exemplo fundamental é o da relação de congruência. Que, se a gente tem um número n natural fixado, e aqui eu incluo o zero, tá? Quando a gente considera esse cara aqui, nz, o conjunto de todos os múltiplos de z, ele é um ideal. É um ideal de z. Porque, bom, se a gente pegar e pega dois caras que estão aqui, né? Vamos fazer, né? Então ele é um cara da forma nx e o outro é da forma ny, digamos. Se a gente soma esses dois, então isso aqui vai ser n x mais y. Então ainda é um múltiplo de n, então ainda está nesse conjunto, é fechado para soma. Mais ainda, se eu multiplico por um alfa inteiro e por um beta inteiro, aqui vai ser a mesma coisa, vai ser assim, ó, esse e esse. Então, de qualquer forma, do jeito que você quiser provar, seja por essa condição aqui ou por essa condição aqui, é relativamente imediato que esse cara aqui é um ideal de zero. Então, a gente tem o direito de considerar esse anel quociente aqui, certo? Que vai ser o conjunto, explicitamente, é o conjunto desses caras. M barra, tal que M pertence a zero. Só que isso aqui tem umas expressões um pouco melhores, tá? A gente tem um jeito melhor de visualizar isso aqui. Então, veja que para n igual a zero, a gente tem... Então, para n igual a zero, a gente tem uma classe M igual a uma classe M', aqui em Z quocientado por 0Z, certo? Isso aqui acontece C e somente C, M menos M' pertencem a isso aqui. Mas 0Z são os múltiplos de zero, aqui só tem zero. Então isso aqui é você dizer que M, então isso aqui é equivalente a você dizer que M menos M' é igual a zero. Por sua vez, isso é equivalente a você dizer que M é igual a M'. Então, quando a gente olha Z, 0Z, que era isso aqui, em certo sentido, não há perigo em a gente fingir que isso aqui é esse conjunto aqui.
que é um outro jeito de você escrever o anel dos inteiros, tá? De você descrever ele. Esse igual, entre aspas, tá assim, eles não são conjuntos idênticos. Isso aqui há números inteiros e aqui há classes de equivalências de números inteiros. Então, isso aqui, se for escrever explicitamente, seria isso. Ó. Porque cada m barra é o conjunto dos inteiros que são equivalentes a m. Então, é isso aqui. Explicitamente, tirando as máscaras. Então, como conjuntos, não são iguais. Só que a gente vai ver até o fim desse, até o meio desse vídeo, talvez, que quando a gente faz isso aqui, Z para Z, 0Z, que manda M em M barra, isso aqui é um isomorfismo de anéis, tá? E vale bem mais geralmente, aqui a gente está fazendo só para Z e 0Z, mas isso vale bem mais geralmente esse caso do zero, tá bom? E a gente vai ver isso com a propriedade universal do quociente, mas a gente chega lá. Tá bom? Então, mas o que importa é que no caso zero, você quocientar pelo ideal, digamos assim, gerado pelo Z, eu já vou falar do que é ideal gerado, mas você quocientar por esse cara aqui, pelos múltiplos de zero, você não ganha nada novo. O anel que você tem é o mesmo que você já tinha, o Z. Agora, para n maior que zero, m menos uma certa classe de equivalência de um m é igual à classe de equivalência de um m', e agora a gente está olhando aqui, né? Isso aqui ocorre se e somente se m menos m' pertence a nz. Ou, em outras palavras, se e somente se quando você faz... deixa eu colocar de outra ordem. Se e somente se existe um k inteiro tal que m menos m' é igual a n vezes k. Ou, em outras palavras, se você tem essa expressão aqui, tá certo? E, bom, o que a gente viu em algum vídeo anterior, provavelmente no vídeo onde a gente discutia relações de equivalência, a gente viu que, em geral, dado nesse cenário, onde o n é maior que zero, e a gente pega um m inteiro aqui, existem únicos, essa aqui é a abreviação para existir únicos, mas vou deixar assim mesmo, existem únicos Q e R pertencentes aos inteiros, tais que o M é igual a N vezes Q mais R, e esse R satisfaz adicionalmente isso aqui. A gente consegue garantir esse tipo de divisão aqui, se R é o resto. E aí, quando a gente está quando a gente observa isso e leva em consideração isso que a gente fez aqui, segue que a classe do M é igual à classe do seu resto pela divisão por N. Como existem apenas N possíveis candidatos a resto, segue que um jeito de você explicitar esse rapaz aqui é assim. Ele é o conjunto que tem a classe do zero, que são os caras que são divisíveis por N. Tem a classe do 1, que são aqueles que têm resto 1, 2, e assim até chegar em N menos 1. Porque quando a gente vai para N, N é equivalente
a zero, então voltou aqui, certo? Então, inclusive, um jeito de visualizar esse tipo de anel é você pensar assim, 0, 1, 2. Eu vou apagar esse e vou fazer direitinho, porque tá, 1 hora depois eu consegui fazer esse risquinho que parece um círculo. Então, a gente pode imaginar que assim, a gente está dispondo essas classes numa coisa assim. Até que a gente chega aqui. E aí, bom, saiu do 0, 1, 2, 3, 4, n-3, n-2, n-1. No n, o n é o 0. Então a coisa é cíclica. Não é à toa que o nome disso, pelo menos, assim, quando você vai estudar grupos, você tem a noção de grupo cíclico, que é bem parecido com isso. E se não me engano, eu posso estar falando abobrinha aqui, mas depois eu vou procurar um livro de história da álgebra, tem vários, tá? História da matemática, aliás, é um negócio bem legal. A motivação do nome anel é esse tipo de estrutura. Mas eu posso estar tirando isso de algum canto sombrio da minha mente que me inventou. Mas possivelmente, então vou colocar assim, possivelmente é a motivação do nome anel. Do nome anel. Se não for, bom, poderia ser, porque é uma motivação muito boa. Então, por exemplo, né? É introdutório, então a gente é bom gastar tempo com isso. Então imagina que a gente está no n igual a 7, por exemplo, tá? E aí a gente quer saber quanto é 3 barra vezes 5 barra, tá bom? Para a gente fazer isso, a gente faz 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. É o 15 barra. Ora, mas a gente sabe que esse sujeito aqui é igual a 0, 1, até o 6 barra. Então ia ser legal se a gente observasse, expressasse esse 15 como um desses caras aqui. Não é necessariamente obrigatório, mas é de bom tom, digamos assim. Tá? E aí, para a gente saber quem é esse cara, como esses são os restos da divisão por 7, a gente pega esse 15 e divide por 7. 15 dividido por 7, se fosse 14, daria divisão exata. Mas como tem esse 15, o resto é 1. Tá? Então, olha só que engraçado em particular que a gente viu aqui. Nesse anel, quando a gente faz 3 barra, então, vezes 5, a gente tem 1. Só que 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, isso aqui está dizendo para a gente que o inverso multiplicativo do 3 barra é o 5 barra. Tá? Outra coisa, aqui a gente fez com multiplicação. Se a gente pegasse agora e fizesse 3 barra mais 4 barra, certo? A classe de equivalência do 3 mais a classe de equivalência do 4. Pela definição, isso é a gente fazer 3 mais 4, certo? E 3 mais 4 é 7. E 7 barra nesse anel é 0.
Então, aqui, o que a gente descobriu é que o 3, esses caras são simétricos um no outro com respeito à adição. Então, em outras palavras, 3 barra é igual a menos 4 barra. E, equivalentemente, ou melhor, deixa eu fazer assim. Ele é o oposto do 4 barra, tá? Porque ele é o elemento que quando você soma com o 4, dá 0. Tá? E da mesma forma, o 4 barra, ele é o oposto desse cara aqui. Então, é assim que a gente faz as contas nesses anéis quocientes. Tudo bem? Em particular, a gente vai ver daqui a pouco que se esse número n é primo, então quando a gente faz esse negócio aqui, isso é um corpo. Lembra que corpo é quando qualquer elemento não nulo tem inverso multiplicativo. Então aqui a gente tem encontrado esse inverso multiplicativo, é só um efeito colateral, digamos assim, dele ser um corpo, tá? Porque 7 é primo. Tá bom. Que falo agora? Quando a gente chegar lá, eu falo de um exemplo de mostrando que não é nem domínio quando n não é primo. Mas vamos lá. Já fizemos continhas, vamos para um pouco mais de conceito de conceituação, de conceito. Então, como esses exemplos nos inteiros eles sugerem, ideais eles generalizam ah, os conjuntos de múltiplos. De um certo elemento. Por quê? Em que sentido eu quero dizer isso? Nesse sentido aqui. Cadê? Aqui a gente pegou o conjunto de todos os múltiplos de n e viu que é um ideal. Então, significa que todo conjunto de múltiplos é um ideal. Então, ideais generalizam essa ideia. Tá? Mas isso vale bem mais geralmente do que só nos inteiros. Então, fixado o anel A comutativo com unidade todo bonitinho e um elemento A que pertence a A gente vai denotar assim o conjunto de todos os caras da forma AB para B pertencente a. E a gente vai dizer que isso aqui é um ideal, a mesma demonstração de antes. Pensa nisso aqui como se fosse, se o A fosse Z, pensa nisso aqui como se fosse isso aqui, tá? São todos os múltiplos lá. Então, a mesma demonstração de lá vale aqui para mostrar que isso aqui é um ideal. O nome disso aqui é ideal principal, gerado por A. Certo. Então, a gente pode fazer isso de maneira bem mais geral. A gente pode fazer isso assim. Em algum momento vai abrir a luz aqui. Dado um subconjunto S em a gente vai denotar por isso aqui. Denota, então, isso denota o menor ideal de A que contém S. Tá?
Aí, o que desgraça é essa? Por que isso existe? Em que sentido eu estou falando que ele é menor? Tá? Então, como diria Jack, o Estripador, vamos por partes. Primeiro, ah, se a gente tem uma família, eu vou escrever ela assim, se a gente tem uma família F, certo? De ideais, alfa pertencente a J. Eu não gosto de indexar assim, mas pode ser um pouco melhor. Se a gente tem uma família F de ideais, uma família não vazia, né? Tem algum ideal lá dentro. E a gente chama isso aqui J é igual a interseção dos alfas. Opa, J não é uma boa letra, né? Vou chamar de I mesmo. I, interseção de todos esses negócios aqui. Quando a gente pega todos os ideais da família e toma interseção entre eles, então I é um ideal. I é um ideal de A. Tá? Como a gente faz isso? A gente tem que verificar aquelas condiçõezinhas do começo. Então, para ser prático, eu vou fazer aquela condição que é mesclada. Então, a gente vai pegar alfa e beta pertencentes ao anel. Vamos pegar x, y pertencentes a i. E vamos concluir que alfa x mais beta y pertence a i. Tá? Então, isso aqui é o que a gente quer mostrar. Então, essa implicação aqui tem um quero aqui. Lembra do Eduardo Jorge. Quero isso. Então, como a gente prova? É argumento canônico de álgebra universal. A gente tem x pertencente a i, que é a interseção de todos os i alfas. E a gente tem o y também pertencente a i, que é igualmente a interseção de todos os i alfas. Isso significa tudo bem, eu não sei somente C, mas para a gente só importa a implicação. Isso implica que para todo alfa, a letra do escalar está uma droga também, né? Alfa, beta. Tá. Vou chamar de A e B, então. Que vida triste. Tem que começar a usar hebraico aqui. A, B. Tá. Porque senão eu ia confundir com os índices, pessoal. E não pode, tá? Poder não é de bom tom também, tá? Fica confuso. Regras de etiqueta. Ah, já que matemática, em certo sentido, ela também é uma ciência social, onde parte do que você faz depende de convencer o outro de que o que você fez está certo. Quanto menos confuso você deixar a pessoa para quem você está escrevendo, para quem você está argumentando, melhor. Então, vamos ser fiéis a manter os índices aqui onde eles devem estar. Pois bem, como x está na interseção de todos os i-alfas, isso significa que, para todo alfa em J, o x pertence ao i-alfa. Porque é isso que significa pertencer a essa interseção arbitrária. Só isso. Mesma coisa aqui. O y também pertence ao i-alfa. Agora, i-alfa é ideal. Ele sendo um ideal, e a gente fazendo essa combinação aqui, segue que quando a gente faz um escalar vezes o x mais algum outro escalar vezes o y, isso tem que pertencer ao i-alfa. Só que isso é para todo alfa. Então, para todo alfa, e alfa é ideal, isso implica que para todo alfa, essa coisa está aqui dentro. Então, o AX mais BY pertence à interseção
de todos os sujeitos, que é o I. Portanto, interseção de todos os ideais deu um ideal. Tá. Por que eu falei dessa porcaria? Porque a gente quer mostrar que existe o menor ideal que contém uma família, um subconjunto qualquer de elementos do seu anel. Aí, o que a gente faz agora? Bom, fixado um S, um subconjunto do anel, quando a gente olha essa família aqui, de todos os Is. Por isso que eu não gosto de indexar. Esse aqui não vai estar indexado. E aí, como que você escreve? Você vai ter que reindexar. Enfim. A gente pega todos os Is que estão contidos em A, task I é ideal, e S está contido em I. Essa família F, ela é diferente do vazio, porque o próprio A é um ideal e ele contém o S. Então, a gente está aqui. Então, quando a gente faz a interseção de todos os caras que estão nessa família, a gente pode escrever assim, ou se você for uma pessoa que gosta muito de famílias indexadas, você indexa esse negócio assim, sei lá, e você pode escrever isso assim para algum J. Se para você é psicologicamente mais agradável escrever assim, você escreve assim. E aí, em vez de escrever assim, você escreve assado. E aí, isso aqui, pelo que a gente disse antes, é um ideal. Então, quando a gente pega todos os ideais que contêm o S e a gente intercepta eles, isso dá um ideal. Como? Agora, como o S está contido em I para todo I que está em F, como todos esses ideais que a gente pegou para interceptar, eles contêm o S, então é claro que ele está dentro da interseção. Então, vamos chamar esse cara aqui momentaneamente de L. Tá? Então, o S está contido no ideal L. Tudo bem? E aí, bom, a gente mostrou então que existe um ideal, a gente mostrou que existe um ideal de A que contém S, mas em que sentido a gente quis dizer que ele é o menor? A gente quis dizer que ele é o menor nesse sentido aqui, ó. Se J, eu usei J ali para outra coisa, né? Então, se I é um ideal que contém S, então, em particular, esse I, ele é um dos caras que pertencem à família F que a gente construiu. Sendo um desses ideais, então é claro que a interseção de todos tem que estar contido em cada um dos membros da família, em particular no I. Então é nesse sentido que ele é menor. Ele é menor no sentido da inclusão, tá? Ele é menor no sentido da inclusão. Se algum outro ideal contém o S, então também tem que conter o L, tá? E aí, bom, como a gente está dizendo que ele é o menor numa ordem parcial, ele é único. E aí é por isso que a gente xinga esse L aqui. Por ser único, tá? A gente pode xingar ele com um nome específico em função do S e a gente vai xingar ele assim, tá? Por que ele é único? Só, às vezes, não lembram direito de ordem parcial. Imagina que tivesse um outro L' com a mesma propriedade, tá? Por existir um outro L' com a mesma propriedade, a gente ia ter L contido em L'. Só que aí quando a gente faz o mesmo argumento ao contrário, como o L também contém S e o L' tem a mesma propriedade, então L' tem que estar contido em L. Então, pelo axioma da extensão, eles são iguais. Tá? Certo. Aí agora,
exemplos, né? Porque isso aqui só deu para a gente existência e a gente não sabe exatamente como é esse negócio no dia a dia. Tá? Então, no dia a dia é assim. Se a gente tem S igual a vazio, então o ideal gerado pelo S contém só o zero do anel. Por quê? Porque esse cara ele vai ser o menor ideal que contém o vazio. Já que todo ideal contém o vazio, isso aqui acontece, pois esse cara é o menor ideal de A que contém o vazio. Como que a gente prova isso? Simples. Pega um ideal de A. Então, pega um ideal de A que contém o vazio. Bom, mas essa parte aqui a gente pode até esquecer ela se quiser, tá? Porque qualquer subconjunto contém um vazio. Agora, pegou esse ideal que contém um vazio. Nota que esse cara, como é um ideal ele não vazio, o zero pertence a qualquer ideal. Então, isso aqui está aqui dentro. Então, a gente mostrou que ele é o menor no sentido da inclusão ideal que contém o vazio. Tá? É bobo, tá? Mas eu acho importante destacar isso, porque senão chega um momento em álgebra linear, que vocês estão estudando lá, que alguém vai falar para vocês alguma coisa assim. Por convenção, eu escuto muito isso. Por convenção, o vazio é base do espaço vetorial nulo. Tá? E não é uma convenção, pelo menos não quando você define subespaço gerado da mesma forma, como sendo o menor subespaço que contém. Não é uma convenção, não é porque alguém achou que é legal, tá, vai encaixar nas contas. Não, é simplesmente uma consequência natural da definição mais geral, tá? É por isso que eu falei isso. Agora, nos casos interessantes, onde o S é diferente de vazio, esse ideal aqui, ele vai ter essa cara. Vão ser coisas dessa forma. Alfa I, SI, I menor ou igual que N, tais que N pertence aos naturais, alfa... não, tem um jeito mais fácil de escrever, a gente já definiu. Vai ser isso aqui, vai ser o conjunto de todos os As, tais que A é combinação. Pronto, é mais fácil de escrever assim. Alinear de elementos de S. Então, quando você pega todos os elementos do S, e aí você vai fazendo combinações alineares, você pega uma quantidade finita de elementos do S, pega uma quantidade finita de escalares do A, multiplica essas coisas, soma elas. Isso é alguém que mora nesse cara aqui, tá bom? Por que a distinção? Porque a gente, para falar de combinação linear, precisa ter alguém lá dentro. Pelo menos eu acho. Então, essa descrição aqui, ela funciona bem para quando o cara é não vazio. Tá? Mas isso é só discutir se Adão tinha um umbigo, tá? Não vale ocupar muito tempo com isso. Então, vamos prosseguir. Então, de modo análogo, a gente agora que a gente sabe fazer, dado um S, a gente sabe fazer
o menor ideal que contém o S, a gente pode usar isso para fazer outros ideais. Tudo bem? Então, por exemplo, se I e J são ideais de A, então quando a gente faz a união, isso aqui não é, em geral, não vai ser um ideal. Quando você pega dois ideais e une, pode acontecer de que essa união não seja um ideal. Deixa para vocês pensarem num contra-exemplo. Tá? Mas a gente meio que consegue corrigir isso quando a gente faz esse negócio aqui. Quando a gente pega I e une com J, a gente não tem um ideal, mas a gente poderia pegar, qual é o menor ideal que contém esses dois? Então, qual é o ideal gerado por isso aqui? Essa coisa é o que a gente chama de I mais J, tudo bem? E ele tem um jeito bem mais fácil de se expressar, que é assim, ó. Vai ser o conjunto de todos os caras da forma x mais y, tais que x pertence a I, e y pertence a J. Aí, bom, isso aqui, essa igualdade aqui não é um axioma, tá ok? Essa igualdade aqui é um axioma, então estamos definindo o I mais J como sendo o menor ideal que contém essa união. E essa igualdade aqui é um lema, um exercício, tá? Onde para você provar que essa igualdade vale, você tem que mostrar duas coisas. Você tem que mostrar que isso aqui eu vou chamar isso aqui de W. Você tem que mostrar que W é ideal, tá? Daí de A, aí depois você mostra que a união do I e do J está contida em W. E, finalmente, se essa união estiver contida em algum ideal S, sei lá, S já usei ali, um ideal L, então quando você pega esse W, ele também tem que estar contido em L, tá? Porque isso, quando você mostra essas coisas, você está explicitamente dizendo que esse negócio satisfaz a definição para ser esse, já que a gente definiu ele como sendo o menor, a gente definiu ele como sendo o menor ideal que contém a união, tá? Então, ele ser um ideal, conter a união e ele ser o menor é essa parte. Tudo bem? Como é único, a gente vai ter provado essa identidade. Tudo bem? Então, é um jeito da gente fazer esses caras. Então, a gente pode somar ideais e a gente também pode multiplicar ideais. Então, se I e J são ideais, J são ideais de A, a gente faz. A gente gostaria de fazer o produto deles agora. Então, a gente gostaria de ter isso aqui: x vezes y, tais que x pertence a I e y pertence a J. O problema é que isso aqui também não é o ideal. Então, a gente pega o menor ideal que contém isso. Esse é o cara que a gente xinga de I vezes J. Tá bom? E aí, um modo de expressar esse cara, o ideal I vezes J é o ideal gerado pelas combinações alineares de sujeitos dessa forma aqui. Tá bom? Então, tem exercícios disso na lista, mas uma coisa que é legal observar, se você não está olhando a lista de exercícios, é um exercício legal.
se olhar isso aqui. Por que que isso aqui acontece? Tá? Então, esse cara aqui é um ideal que é menor que a interseção. Tá legal? Eu tinha falado que eu ia comentar sobre primos e ideais maximais e quociente e propriedades universais, só que o vídeo já está longo demais para o meu gosto, tá? Eu não gosto de fazer vídeos tão longos quanto aulas, tudo bem? Então, vou parar por aqui e só dar um spoiler. No próximo vídeo a gente vai ver o que são ideais primos e maximais. Aí a gente vai ver que quando a gente faz isso aqui é domínio C e somente C, I é primo. Aliás, isso aqui eu já podia até usar como definição, né, para vocês já pensarem a respeito, quem porventura olhar. E AI é maximal, o quociente. C e somente C. Opa, eu tô louco. Aí é corpo, né? Aí é um corpo. C e somente C. O ideal I é maximal. A gente vai ver isso. Daí vamos ver também a propriedade universal do quociente, da onde um famoso teorema chama teorema do isomorfismo, tá? Que para mim é só uma consequência da propriedade universal. Permite a gente fazer uns trabalhos loucos com quociente. É a ferramenta que a gente usa para trabalhar para valer. E aí eu provavelmente vou falar sobre característica de anéis, se der tempo no próximo vídeo. E aí depois desse próximo vídeo, eu vou construir com vocês o anel de polinômios. Porque com esse anel, uma vez que a gente tem quocientes, a gente consegue pegar um anel que a gente já tem, digamos assim, e em certo sentido, quando a gente faz o quociente, a gente amassa ele. Porque o quociente é você pegar coisas diferentes e fingir que são iguais. Tá? Então, em certo sentido, você está diminuindo aquilo que você tem, quando você olha de um ponto de vista de cardinalidade. Em certo sentido. Por outro lado, com o anel de polinômios, a gente tem um anel e consegue aumentar ele. A gente consegue colocar coisas nesse anel. Tá legal? E aí, quando a gente tiver essas duas coisas, uma ferramenta que aumenta o anel e outra que depois permite amassar pedaços dele, a gente vai conseguir ter umas ferramentas muito loucas para álgebra, tá? Em particular, eu vou dar depois que eu fizer isso, eu vou fazer um vídeo extra de uma matéria que não está na ementa, mas sobre como você faz para construir o corpo de frações, ou mais geralmente o anel de localização, só que usando polinômios, que em certo sentido, é o jeito honesto de você construir o corpo de frações ou o anel de localização. Tá? Porque quando você faz... Tem um jeito de você construir frações que você pega um cartesiano e bota uma relação de equivalência lá e tal, mas quando você faz esse cartesiano, meio que você está fugindo do que a álgebra te permite fazer. Mas enfim, a gente vai chegar lá. Já falei demais. Falou, pessoal. Fiquem em casa, tá?